Olá, bom dia. Graça e paz a todos que estão aqui presentes, os que estão assistindo pelo canal Filadélfia nesse momento, ou que vão ver posteriormente. Então, nesse momento, a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, capítulo 1. A gente fez uma introdução, e juntamente com a introdução, a gente fez do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Então, bom dia a todos novamente. A gente vai fazer a leitura, novamente, aqui dos versículos 1 ao versículo 3 de Apocalipse. Então, ali tem Apocalipse, esse aqui é a capa da revista, que está sendo disponibilizada para que vocês leiam. Então, ali tem falando, eis que venho sem demora. Realmente, Jesus está voltando. Aí você pensa, olha, Jesus está voltando desde minha tataravó, mas está lá no capítulo, lá no 2 Pedro, capítulo 3, tem explicando sobre isso. Então, a gente já ministrou aqui, não foi, pastor Silvio, sobre esse capítulo. Então, vejam lá no canal Filadélfia, esse capítulo que tem falando como a gente tem que estar preparado para a volta de Cristo a qualquer momento. Então, aqui a gente vai fazer a leitura. Peço que abram aí no capítulo 1. Vamos ler aqui dos versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente podem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, a gente verificou, na aula passada, a gente vai fazer aqui uma breve oração para que Deus venha falar conosco nesta manhã. Senhor, Deus e Pai, que o Senhor venha ministrar os nossos corações nesta manhã, que o Senhor venha falar a cada um de nós, que essa palavra venha edificar, venha ensinar e venha exortar a cada um de nós, para que venhamos ter uma vida com o Senhor e venhamos estar sempre preparados para a Tua volta, aguardando a Tua vinda, em nome de Jesus. Amém. Olha, aqui eu perguntei semana passada quem tinha revista, quem tinha lido a revista, e o pastor Roberto propôs que a pessoa, numa sentada, fizesse a leitura dos capítulos 1 ao capítulo 22 de Apocalipse. Então, não vou perguntar, mas eu creio que todos fizeram isso. Então, aqui a gente vê aqui, olha, logo aqui no versículo 3, tem falando, bem-aventurado aquele que lê. Então, aquele que lê publicamente. Aqueles que ouvem, que no caso vocês estão ouvindo, e que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Porque o tempo está próximo. Eis que venho sem demora. O tempo está próximo. Aqui nesse versículo, a gente já viu semana passada, a palavra bem-aventurado, que também significa feliz. Já foi explicado semana passada. Quem não assistiu, pode assistir no canal Filadélfia, que tem a explicação. Então, aqui, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado, profecia e tempo, cada uma dessas palavras constam 7 vezes no livro de Apocalipse. Porque Deus é perfeito. Então, essas 3 palavras têm 7 vezes no livro de Apocalipse. E aqui a gente viu que aqui essa revelação é de Jesus Cristo, dada por Deus para os seus servos, que foi explicado, para as coisas que brevemente podem acontecer, e pelo que o anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, eu peço aí, quem está aí, quem está com a Bíblia aí, ele leu esse versículo 1. Esse versículo 1 tem escrito da seguinte forma, logo no final. Fala bem assim, que Deus, que a gente viu aqui um organograma semana passada, que tem falando ali, olha, que essa mensagem ela vem de Deus Pai, que ela é sobre Jesus Cristo e também vem de Jesus Cristo que dá essa palavra inspirada pelo Espírito, entregue por um anjo, recebida por João, e o destino somos cada um de nós, né? Nossos seus servos. E aqui, logo no final, está escrito assim, que é dado a seus servos as coisas que brevemente, logo, quer dizer, brevemente, podem acontecer, e pelo que o anjo, está ali no organograma, as enviou e as notificou ao seu servo João. Quem tem essa versão aqui, que eu li, podem acontecer? Nossa, só tem na minha NVT?
É a nova versão da Tainara, mas não é podem, é devem. Então, aqui devem acontecer. Então, não é que pode, é que deve acontecer. Então, essas coisas, elas vão acontecer, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Então, aqui ele fala, a qual, no segundo versículo, o qual testificou da palavra de Deus, e a gente viu, eu não esqueci não, gente, que eu tinha que falar sobre testemunho de Jesus Cristo, que também a gente vai ver sobre mártire, e de tudo que tem visto. Então, a gente vai ver sobre isso hoje ainda. Então, aqui tem os objetivos do estudo, que a gente viu quase tudo aqui da semana passada. E como a gente viu na semana passada, e tem escrito assim, no versículo 3, bem-aventurado o que lê, o que ouve e o que guarda. Eu vou começar por aqui. Então, vamos ver se vocês guardaram mesmo. Aqui, olha. A palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Agora vamos para as perguntas. Vou começar de trás, porque tem, né? Quem quiser responder, levanta a mão, por favor. O que significa Apocalipse? Ninguém vai responder, gente? Não, vou ali, que eu tenho que pegar uma pessoa que vai responder. Quem vai levantar a mão? Olá. Alguém é corajoso aqui. Qual é o teu nome? Eliene. Significa revelação. Aí, tá vendo? Ela estudou. Agora aqui, por que significa revelação Apocalipse? Porque a gente viu que Apocalipse significa sair das sombras. Quer dizer que é desvendar. Não é que fica oculto, ele revela. E também o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. E por que é cheio de símbolos? Porque como Jesus, na parábola, ele fazia isso para que poucos entendessem, é da mesma forma o livro de Apocalipse. Ele tem muitos símbolos, exatamente para que só aqueles que buscam a Deus, o Espírito Santo, tenham essa revelação. E também o livro de Apocalipse ele é muito repetido. Para quê? Porque está falando que é para guardar. Então, a gente vai ver aqui muitas dessas coisas que a gente viu semana passada. Então, aqui, para compreender, ele repete várias vezes. E agora vamos fazer a próxima pergunta. Quem souber responder, levanta a mão, por favor. Quem é o escritor do livro de Apocalipse? Levanta a mão, alguém, sem ser outra pessoa. Espera aí, deixa eu ver ali do outro lado. Olha, vamos aqui, que alguém vai responder. Quem é o escritor do livro de Apocalipse? Aqui, qual é o teu nome? Fátima. A Fátima. Quem é o escritor do livro de Apocalipse? É João, Jesus, né? E isso ela respondeu completo. Que escritor é João, e quem deu a revelação, o autor, foi Jesus. Agora, em que local João estava quando ele recebeu a visão do Apocalipse? Quem quiser responder, levanta a mão. Olha, tem alguém ali na frente. Qual é o teu nome? Flávia. A visão foi em Pátimo, mas ele escreveu em Éfeso. Nossa, o povo está sabendo, olha. Eles estão respondendo completamente. Então, aqui, olha, todo mundo estudou. Então, eles estão guardando mesmo, como está dizendo aqui no versículo 3. E hoje a gente vai usar a revista, tá? Durante aqui, a ministração vai ser usada a revista. Então, ali, a gente já viu ali que o que significa Apocalipse. Já vimos o autor, a data e o local onde o livro foi escrito. E ali a gente vai ver que a gente tem que estar preparado para a segunda vinda de Cristo. E desejar sempre estudar a palavra de Deus, o Apocalipse, para que ele venha ser guardado. E hoje a gente vai ver aqui essa parte final, que é a doxologia. Então, vamos ver aqui, a gente já viu sobre o que é o Apocalipse, a gente hoje vai ver a gente vai ver os destinatários e o remetente também. Então, vamos agora para a saudação do livro de Apocalipse, que eu vou passar ali, que é dos versículos 4 em diante, que está aqui. Saudação de João às 7 igrejas. Então, aqui é do versículo 4 ao versículo 8, trata da saudação. Porque do 1 ao 3 é o prólogo, o início do livro. Porque o capítulo 1 ele é exatamente uma introdução de todo o livro de Apocalipse. Ele é um alicerce, uma base do livro de Apocalipse.
E aqui, dos versículos de 4 a 8, trata de uma saudação de João às 7 igrejas. Então, vamos fazer a leitura do 4 até o 8. Mas eu vou fazer por partes aqui, primeiro do versículo 4 a 6. João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, nesses versículos aqui, 4 a 5, ele mostra quem é o destinatário dessa carta. E o destinatário está aqui, que são as 7 igrejas que ficam ali na Turquia, ali próximo à Grécia, ali no Mar Egeu. E aqui são essas 7 igrejas, que eu não vou detalhar, porque vai ser detalhado nas próximas aulas, essas 7 igrejas, e vai ser explicado melhor. Então, aqui, olha, está a ilha de Patmos, onde estava João, que recebeu as visões. E aqui, ó, fica Éfeso bem perto, ó, de Patmos. E aqui fala que essas 7 igrejas, elas foram escolhidas porque ela faz como se fosse um ciclo. E alguns estudiosos falam que essas 7 igrejas são realmente essas 7 igrejas. Aqui está um mapa maior, olha, que tem várias outras igrejas próximas, olha. Tem a igreja de Magnésia, tem a igreja de Mileto, tem a de Colossos, e tem várias outras igrejas perto. Mas fez um ciclo para mostrar, por alguns estudiosos, que esse ciclo representa todas as igrejas de hoje em dia. E alguns estudiosos consideram que realmente são essas 7 igrejas somente que receberiam a carta. Mas outros falam que elas representam todas as igrejas. E outros ainda vão além, que fala que cada igreja tem uma pessoa que representa características de cada uma delas. Então, por exemplo, aqui é a igreja de Filadélfia. O nome é Filadélfia. O nome é Filadélfia. Mas o que acontece? Pode ter gente aqui com a característica de Tiatira, com a característica de Sardes. Então, a gente vê que tem essa interpretação. Tem a interpretação de que realmente são somente essas 7 igrejas, e tem outra que diz que essas 7 igrejas são fases da igreja, que agora estaríamos na fase de Laodiceia, que já passamos por todas as outras. E outros falam que realmente é a totalidade da igreja, representam toda a igreja. E agora a saudação, que muitos fazem, graça e paz. Abre a revista aí de vocês, na página 6. 6, onde tem escrito saudação, que está escrito exatamente isso aí. Quem quiser ler, o pastor Roberto está com o microfone. Quem quer ler, está com a revista. Levanta a mão, por favor. Se ninguém quiser ler, eu leio. Não tem problema nenhum. Mas eu estou dando a oportunidade de vocês participarem. Aí, ó. É onde está a saudação. É onde está assim, graça e paz, que está escrito exatamente isso aqui, ó. Saudação. Graça e paz é uma saudação que aparece comumente no Novo Testamento, na qual o termo graça, charis, entre parênteses, né, era uma saudação comum em língua grega, e paz, shalom, em hebraico, muito usado pelo povo judeu. Então, aqui quer dizer o seguinte, que aqui graça e paz, graça vem do termo graça, charis, e da saudação, que é da língua grega, né? E paz, shalom, é do hebraico. Então, é como se fosse a junção dos dois povos. O povo hebreu, o povo judeu, junto com o povo gentil, que era o povo grego. Então, aqui, essa graça e paz, ali Jesus está mandando por meio de João a saudação para todas as igrejas, sejam elas judias ou sejam elas gregas, né, que são gentios.
Aí, aqui a gente viu agora o destinatário, que foram as 7 igrejas, que eram destinatários. Ali a saudação, graça e paz. Agora a gente vai ver os remetentes. Os remetentes são 3. Começa com a Trindade. A gente vê aqui, olha, vou mostrar aqui no versículo. Aqui, ó, no versículo 4 e 5, tem falando quem são os remetentes. Aqui no 4, logo no início, fala bem assim: graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que era e que há de vir. No caso aqui é o próprio Deus, o Deus Pai. Os 7 espíritos são 7 características do Espírito Santo. E Jesus Cristo, logo no início do capítulo 5. Então, aqui, ó, tem vários versículos, que eu não vou ler porque não vai dar tempo, mas ali falando sobre o Deus Pai, falando que eu sou. Os 7 espíritos, as 7 características estão aqui, ó, em Isaías 11, 2, que são as 7 características do Espírito Santo. E aqui, o Jesus Cristo, que o Jesus Cristo é o terceiro da Trindade, saudando a igreja com graça e paz. Saudando as 7 igrejas com graça e paz. E primeiro foi Deus, depois o Espírito Santo, com as 7 características. E aqui Jesus Cristo, que tem 3 características. Primeiro, ele é fiel testemunha, que a gente ainda vai ver o que é testemunha e mártir. Então, ele é fiel testemunha, tem ali um versículo falando sobre isso. Depois, primogênito dos mortos, tem 3 versículos, tem vários versículos, mas para exemplificar eu peguei somente esses. E rei da terra, ele governa a terra. Então, fiel testemunha, o que significa? Fiel testemunha quer dizer que Jesus, ele veio à terra e ele morreu. E ele cumpriu o que ele veio fazer como testemunha da palavra de Deus. Ele cumpriu o que era sobre ele dito, que ele viria para nos resgatar, para nos salvar por meio da sua morte. Primogênito dos mortos significa que ele é a primícia, que ele ressuscitou depois que ele ficou 3 dias morto, ele ressuscitou o 3º dia. Então, ele é o primeiro a ressuscitar. Mas na Bíblia de Jesus é o primeiro a ressuscitar? Não. Tiveram outros que ressuscitaram, mas todos esses outros já morreram. O único que ressuscitou e vive é Jesus Cristo. E o rei da terra é aquele que governa toda a terra. Porque quando ele veio, depois que ele ressuscitou, ele ficou um tempo ainda na terra e ascendeu aos céus. E ele vai voltar para governar como rei da terra. Então aqui, aí você pergunta bem assim, mas geralmente não é que está escrito assim, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Por que agora está Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Filho? Tem uma explicação meio que lógica para isso. Está no santuário. No santuário tem uma ordem dessa trindade. De dentro para fora do santuário, dentro do Santo dos Santos, quem opera? O sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, Deus. Quando você sai no Santo dos Santos, ali representa o Espírito Santo. E quando vai para o átrio, que é o lugar do sacrifício, que quem fez o sacrifício perfeito por cada um de nós, Jesus Cristo. Então tem essa representação do santuário. Por isso que tem essa ordem nesse versículo do livro de Apocalipse. E tem lá em Números também falando sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. Agora a gente vai ler do versículo 6. Aqui tem um organograma do santuário. Olha, eu vou disponibilizar esses slides posteriormente, vocês podem ler. Aí vocês leem qualquer dúvida, depois vocês me perguntam, tá? A gente vai dar continuidade agora nos versículos adiante, que é no 6. E nos fez reis e sacerdotes para... Eu li tudo aqui Não, tem ainda um final aqui do versículo 5. Fala que ele foi fiel testemunha e primogênito dentre os mortos, e príncipe e rei das terras. Então, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos seus pecados. Logo no final do versículo 5. Então, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados está aqui. Jesus, antes de nos salvar, ele já nos amou. E esse amor, ele é um amor constante.
Ele não amou só a gente no passado, no presente e vai amar no futuro. Não, ele nos ama continuamente. Esse é o amor de Jesus. E ele nos limpou, nos libertou dos pecados. Então, aí tem versículos falando sobre isso, sobre o amor constante de Jesus e que ele nos libertou do pecado, nos limpou, nos livrou do nosso pecado. Então, primeiro, antes de nos libertar do pecado, pela sua morte e ressurreição, ele primeiro nos amou. Ele continua nos amando e ele nos liberta, nos limpa, tem algumas versões que é limpa, do pecado. E nos fez o quê? Está aqui logo no final do versículo. Ele, além de nos amar e nos lavar com seu sangue, vem agora o versículo 6. Ele nos fez. Algumas versões está reis, algumas outras versões está reino. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele, não vou parar aqui. A ele fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, aqui, ó, ele nos fez. Algumas versões está reis é Jesus Cristo, mas a melhor tradução é reino, porque ele nos fez reino, quer dizer, o reino de Jesus, porque ele é o rei e ele nos fez reino para governar juntamente com ele. E sacerdote é aquele que intercede. Foi até o que a pastora Hilda estava falando aqui hoje mais cedo, e o pastor Aldenor, que temos que ser sacerdotes, intercessores pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família e por aqueles que a gente está próximo. Então, ele nos fez reino para governar junto com ele, principalmente quando ele vier pela segunda vez, e sacerdote, porque sacerdote intercede. Então, ele nos fez dessa forma. E no final do versículo 6 tem uma doxologia, que é honra e glória ao Senhor, que foi cantada aqui várias canções sobre a doxologia, ou a adoração a Ele, que fala a Ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Porque Deus é todo poderoso, Ele é firme e fiel eternamente. É o que está até aqui no objetivo. No final aqui do objetivo, tem falando exatamente isso, que é para a gente visualizar, aqui logo no verde, aqui, ó, a majestade e glória do Senhor Jesus Cristo, e humilhar-se diante da santidade, poder e adorar a Ele. Porque o que acontece? O mundo pode estar um caos, mas quem governa tudo é Jesus. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, a gente fica indignado com as situações que estão acontecendo, mas aí toda vez que eu fico indignada, assim, revoltada com a situação, eu penso, tudo está no controle de Deus. Tudo está na dependência de Deus. Eu não preciso ficar preocupado, porque a gente tem que orar e buscar em Deus. Mas a gente sabe que Deus está no controle de todas as coisas, independente da situação. Agora vamos para o versículo 7, que a gente vai dar sequência aqui. É porque também tem muita repetição no livro de Apocalipse, exatamente para ajudar na fixação. Então, aqui no versículo 7 fala: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, ele fala que eles vêm como uma nuvem. Eu achei essa figura ali, gente. Ali Jesus com um rosto que ele não identifica. Depois vocês podem ver. Aí vem Jesus numa nuvem, e todo olho verá. Então, ali, Jesus vindo, a gente vai ver as características de Jesus posteriormente aqui no capítulo. Aí ele vem numa nuvem, e esse eis aqui significa ficar atento. Significa vejam, observem, fiquem atentos. Eis que ele vem. E ele vem com as nuvens. E ele vem com as nuvens, e todo olho verá. A gente viu aqui no versículo 1, falando que ele vai voltar em breve. Fala bem assim, em breve, aqui no versículo 1. Que fala aqui no versículo 3, na realidade. Aqui, logo no final do versículo 3, fala, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. E aqui fala no versículo 1, que brevemente essas coisas devem acontecer. São sinais das coisas que devem acontecer, no versículo 1. E no final do versículo 3, fala que o tempo está próximo. E aqui repete, fala que ele vem com as nuvens, e todo olho verá. Então, aqui chega as duas interpretações que a gente viu semana passada.
Os historicistas acreditam que, no caso aqui, quando Jesus vier em uma nuvem, ele vai vir uma única vez. Então, todo olho verá. Ele vem numa nuvem e todo olho verá uma única vez. A segunda vinda de Jesus acontece uma única vez. Que realmente é o que acreditam também os futuristas. Só que os futuristas acreditam que a segunda vinda de Cristo vai ser dividida em duas fases. Primeiro é o arrebatamento, que esse arrebatamento ele vem e leva a sua igreja em secreto, que aí eles falam, explicam que realmente Jesus vem e fica nos ares, ele não desce. Ele fica nos ares e leva aí ressuscitam primeiro os mortos e depois vêm os que estão vivos e eles são levados nos ares. Eles sobem junto com Cristo. E depois, na segunda vinda, é que ele vem e que ele vem dessa forma e todo olho verá. Então, para os futuristas, essa segunda vinda é dividida em duas fases. Já para os historicistas, que a maioria é reformada, os futuristas, a maioria é pentecostal. Os historicistas, a maioria é da teologia reformada. Então, eles acreditam que ele todo olho verá, porque ele vem e vem uma única vez. Então, todo olho verá. Então, ali tem os versículos, aí fala... E eis que ele vem em nuvem, todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E aqui é o versículo 7. Então, ali, esse versículo 7, eu falei na semana passada, que o livro de Apocalipse tem 404 versículos, sendo que 278 versículos tratam do Antigo Testamento. Não fala assim, igual muitos evangelhos falam assim, como dizia o profeta X, como falava o profeta Y, para se cumprir o que dizia o profeta W. Não. Aqui fala de forma implícita o que está escrito no Antigo Testamento. Mesmo porque João ele estava na ilha de Patmos. E ele teve aquelas visões, todas que ele viu. Mas ele tinha na memória o Antigo Testamento. Porque é cultura, é normal os judeus terem a palavra de Deus na memória. Então, ele lembrava do que diziam os profetas sobre o assunto. Então, ele trata sobre isso. Tanto que fala que esse capítulo está descrito em Daniel 7 e Zacarias 12. É a junção desses dois versículos aqui. Ó, Daniel 7:13 e Zacarias 12:10. Esse versículo é a junção, esse final aqui desse versículo 7 de Apocalipse é a junção desses dois versículos de Daniel e Zacarias. E a gente vê que fala bem assim, ele vem numa nuvem. Numa nuvem, a gente vê ali Jesus vindo numa nuvem. A nuvem ela é tratada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, mostra como se fosse uma carruagem, a nuvem, e Jesus vem e Deus vem como se fosse Deus vindo numa nuvem, que inclusive essa nuvem ela é muito espessa, densa, e ele vem na nuvem. Tanto que quando o povo saiu do Egito para ir rumo à terra prometida, quem protegia o povo de Israel? Uma nuvem. E no Novo Testamento, isso tem várias passagens, não dá para citar todas, mas eu coloquei algumas aqui, de Deus como vindo numa nuvem. E no Novo Testamento, fala que é uma nuvem luminosa. Tanto que ali no Monte da Transfiguração, aparece uma nuvem. E Deus fala com quem estava ali junto no monte com Jesus, fala que Jesus é aquele a quem Deus se compraz. Então, tem falando sobre nuvem, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu coloquei aqui, sobre essa nuvem espessa, tem lá em Jó, capítulo 26, versículo 8, que fala sobre nuvem espessa e densa. E no Novo Testamento, sobre nuvem luminosa, tem lá no Mateus, capítulo 17, versículo 5, que fala que ele vem numa nuvem e todos os verão. É como se fosse uma nuvem, fosse uma carruagem de Deus, né? E aí ele vem, eu expliquei sobre a diferença do arrebatamento da segunda vinda para as duas posições, a junção ali dos dois versículos para vir esse versículo 7 de Apocalipse. E no final tem assim, sim, amém. Vou colocar aqui o versículo. Aqui logo no final, tem aqui, ó, sim, amém.
Sim, amém quer dizer certeza. Assim seja, duplamente. É uma dupla confirmação de que ele vem. Então, não foi só uma confirmação que Jesus deu. Ele deu uma confirmação em judaico, em hebraico e em grego, para confirmar que ele vem com certeza. Dupla confirmação. E aqui, logo no versículo 8, tem aqui falando, aqui, ó, no versículo 11. Fala, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou, é o versículo 8 mesmo, né, gente? Eu sou aquele que é, que era e que virá, o Todo-Poderoso. Então, aqui Deus, eu sou. A gente tem várias passagens na Bíblia falando que Deus, eu sou. Deus é eu sou. Em especial, tem lá no livro de Êxodo. Tem falando que Deus é aquele que é o eu sou. E ali fala que, no versículo, deixa eu ver aqui qual o versículo. Fala, eu sou o alfa e o ômega. Está lá em Êxodo. Que fala que ele, é como se fosse falasse assim, eu sou de A a Z. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o início e o final. Então, além de ser o início e o fim, Jesus, ele é o que faz a intermediação de tudo. Ele está no começo, no fim e no meio. Ele comanda todas as coisas. E assim, algumas versões estão falando assim, diz o Senhor. Mas alguns intérpretes acham que isso aqui também significa que é Jesus. Mas como tem as versões que falam assim, Senhor Deus, então essas características aqui, que também competem a Jesus, nesse caso aqui do versículo 8, corresponde ao próprio Deus. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. Eu sou o que é, o que era e o que ainda virá, o Todo-Poderoso. Então aqui mostra que corresponde ao próprio Deus, esse versículo 8. Aí, continuando aqui, a gente vai ver... Eu não esqueci o que eu tenho que falar, não, viu, gente? Do negócio do testemunho do mártir, que está chegando. Aí, aqui, tem alguns outros versículos falando que Jesus vem numa nuvem e todo olho verá, para vocês lerem. E agora vem o versículo 9, que fala, eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui está falando, eu, João. João não coloca nenhum título. Eu, João, o teólogo. Eu, João, apóstolo de Jesus. Eu, João, discípulo. Não, ele coloca eu, João. João, quem? Irmão nosso. Ele se coloca junto com a gente. Nele, João, irmão vosso e companheiro. Companheiro é aquele que está junto em qualquer situação. Companheiro vosso na aflição. Em algumas versões está falando na tribulação, irmão vosso na tribulação, no reino, e em algumas versões ali, perseverança está paciência. Então, ali, companheiro convosco, na perseverança, no reino e na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Ele estava na ilha de Pátimos, quando recebeu a visão, e ele estava preso por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Por isso que ele estava preso, era um preso político, de Domiciano, que a gente viu semana passada, por conta dessas duas situações que ele estava testemunhando. Porque esse imperador, ele queria ser considerado como se fosse um Deus. Ele queria ser adorado como Deus. E como os discípulos não faziam isso, ele resolveu colocar o apóstolo João nessa ilha para que ele ficasse preso, um preso político. Agora a gente vai ver o que a gente tinha falado semana passada sobre testemunho e mártir. Isso aqui está lá em Pátimos, num local que eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu ver aqui se eu mostro antes. Aqui, ó, a ilha de Pátimos, é como se fosse João, que é uma gravura. E aqui é a ilha de Pátimos hoje. Aí eu vou mostrar aqui, ó. Tem essa caverna aqui chamada Pátimos, que fica lá num local chamado Pátimos mesmo. Aqui tem essa caverna, essa gruta. Aqui é uma gruta, né? E ali é uma caverna. Isso aqui é hoje lá. Aí tem essa gravura aqui. E dentro lá dessa caverna, dessa gruta, tem essa descrição aqui, que fala exatamente no versículo 9. E aqui fala, eu, João, que eu já li, né, que é companheiro no sofrimento, né, na tribulação, no reino e na perseverança. Aqui em grego, aqui, ó, isso aqui é testemunho.
que é martírio. Só que martírio, nessa época aqui, significava como se a pessoa fosse testemunhar sobre alguma coisa. Mas aqui, martírio, hoje em dia, é considerado como se a pessoa sofresse, morresse por alguma causa. Então, aqui, ó, martírio significa testemunho, aqui no grego. Então, aquele que Jesus, que a gente viu aqui em vários versículos, aqui no versículo que eu falei aqui, logo no versículo 1, aqui no versículo 2, que aquele que testificou a palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Depois, no versículo 5, fala que Jesus é fiel testemunha, e aqui, no versículo 9, fala que é testemunho, quer dizer mártire. Quer dizer que Jesus ele cumpriu aquilo que ele veio para testemunhar. E nós, como servos de Cristo, nós devemos testemunhar a respeito de Jesus Cristo, da palavra dele. Sermos irmãos e companheiros de João. Porque às vezes a pessoa acha que virou cristão, que agora é cristão, aceitou Jesus, pronto, ela não vai passar por nada. Jesus passou, João passou, e a gente não vai passar por nada. A gente tem que ficar deitado em berço esplêndido, no mar de rosa, vivendo uma vida toda azul. Não, olha. Está aqui falando, olha. Sofrimento, reino e perseverança. Para se conseguir o reino, o que tem escrito ali? Sofrimento. A gente tem que passar por sofrimento, tribulação, perseguição e perseverar. Porque a gente passa por isso tudo, mas tem gente que passa e desiste. Fala, não, depois que eu virei cristão, só acontece coisa ruim. E não vou mais ser cristão, não, vou sair. Aí, está falando aqui, ó, que sofrimento, tribulação, serve para a gente perseverar com paciência e para obter o reino de Deus. Aqui são essas três coisas que a gente vê aqui. Ó. Com tribulação e perseverança, a gente alcança o reino. E aqui tem vários versículos falando sobre isso. Não é a gente que vai ficar isento dessa situação. Todos nós, para conseguirmos alcançar o reino de Cristo, temos que passar por tribulação e pela perseverança de Deus. Aí agora a gente vai para o versículo, depois do 9, que ele teve a visão. Agora a gente vai para o 10. Do 10 ao 12. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vocês lerem. Daqui a pouco chega, gente. Ah, sim, tem aqui, ó. Pega aí a revista na página 7. Terceiro parágrafo, por favor. Onde tem escrito assim, todo olho verá, que a gente leu aqui. Tem aqui, o Senhor majestoso. Quem quer ler? Onde tem assim, o Senhor é majestoso, a expressão tem assim, no terceiro parágrafo. O Senhor majestoso. Onde tem assim, a expressão. A expressão todo olho verá, versículo 7, remete à inclusão de todas as pessoas que o verão, crentes e ímpios, e os que se lamentarão serão aqueles que não foram limpos pelo sangue. Pelo seu sangue. Isso, está vendo? Então, aqui está falando na revista que aqui todas as pessoas o verão, aqui na segunda vinda. Tanto crentes quanto ímpios. Inclusive, aqueles que se lamentaram, e que não foram limpos pelo seu sangue também se lamentarão. Mas eles se lamentarão porque eles ficaram tristes, arrependidos? Não. A gente vai ver durante a sequência do livro de Apocalipse que o que acontece? Esses que vão se arrepender, esses que vão se lamentar, eles não estão arrependidos, não. Eles estão se lamentando porque eles sabem que é o fim deles. A gente vai ver na sequência do livro de Apocalipse. Então, fala que todos aqueles todos os ímpios, os que não são ímpios, os crentes, aqui logo na revista fala aqui, os crentes e os ímpios, todos verão quando Jesus irá voltar. Todos verão. Inclusive, tem um versículo que fala, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Todos verão a segunda volta de Cristo.
Então, vamos ver aqui agora na sequência do... Já li o 8 e o 9, vamos para o 10 ao 12. No 10, ele fala... Está ali. Era o dia do Senhor, porque tem várias versões, né? A minha está até diferente aqui. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia: escreva no livro tudo o que você vê e envio a 7 igrejas nas cidades. Aí tem o nome das cidades. Aí, quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Então, aqui fala sobre o dia do Senhor, e ele foi tomado por um espírito. E ele, de repente, ele ouviu uma forte voz atrás de si, como de trombeta, e que dizia o que ele tinha que escrever para essas 7 igrejas, que são as destinatárias desse livro. As pessoas geralmente acham o seguinte, que o que foi mandado para essas 7 igrejas foi somente o que está condizente ao que está descrito sobre elas. E não é, foi mandado o livro de Apocalipse todo. Não só o que estava descrito sobre elas. Então, aqui fala sobre o dia do Senhor. Esse o dia do Senhor não quer dizer aquele dia do Senhor que vem com a ira do Senhor, que está no livro de Apocalipse e em outros livros proféticos. Esse primeiro dia do Senhor está lá em Atos 27, que também tem outros versículos que fala que é o primeiro dia da semana, que os irmãos se reúnem para partilhar o pão. Então, esse é o primeiro dia do Senhor. Aí fala que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Nessa questão de arrebatado no espírito, ele estava em êxtase nesse dia do Senhor, que para nós é domingo, né? Que ele foi tomado por esse espírito que está lá no primeiro dia da semana, em Atos 27. Eu peço que vocês abram aí a revista, ainda na página 7, onde tem a visão de Cristo glorificado. E é no 6º parágrafo onde diz, João diz que estava em espírito. Quem quer ler, por favor, levanta a mão. João diz que estava em espírito. João diz que estava em espírito. Ao ouvir a voz daquele que o comissionou a escrever as sete cartas à igreja, acredita-se que João tenha entrado numa experiência de êxtase. Espiritual. De êxtase espiritual, semelhantemente a Paulo, quando foi arrebatado até ao 3º céu. Em 2 Coríntios 12, 2. Isso, obrigada. É o seguinte, aqui está falando exatamente sobre o arrebatamento que foi semelhante a esse de Paulo, esse de João. Então, ele foi arrebatado em espírito, mas antes ele ouviu uma forte voz como de trombeta, que o trombeta é como se fosse o chofar dos judeus, né? E é como se fosse para estar em alerta, estar preparado. Inclusive, os judeus, você lendo o Antigo Testamento, você verifica, todos nós verificamos no Antigo Testamento, que tem toques para cada situação, porque eles identificavam o que ia acontecer de acordo com o toque daquele chofar. Então, por exemplo, se era um momento de guerra, se eles tocassem a trombeta como se fosse para eles orarem por arrependimento, eles iam morrer, todo mundo, todos iam morrer, porque o toque estava errado. Então, aqui o toque da trombeta quer dizer aquele toque de alerta, para que fique vigiando, porque o tempo de Cristo voltar está próximo. Agora a gente vai ver aqui o 11, que a gente já leu ali, que dizia, a gente até já viu esse versículo ali anteriormente, que dizia, eu sou o alfa e o ômega. Deixa eu ver ali no versículo. Aqui. Aqui está falando do 10 ao 12. Aí eu vou aqui para o 11, que fala bem assim, eu sou o alfa e o ômega. Deixa eu ver aqui onde está o 11. Não, ali, ó. Está ali agora, está certo. Aqui, ó. Aí ele fala dos livros. Aí eu tenho que achar aqui onde eu acho o alfa e o ômega. O 11 está falando assim, ó. Abre aí. Ele que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve no livro e envia as 7 igrejas que estão na Ásia. É porque está bem no início do 11, né? Está bem aqui no início. Mas aqui já vem o 12.
Aí está bem no início aqui do 11, que está aqui, ó, porque eu perdi aqui. Ó. Aqui o 11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, não é isso? No 11? Ah, tá, é porque está no 8 e no 11, né? Ah, só está no 8, então eu coloquei errado aqui. Aí está o que vês, aí tá. Aí vem o 10 e ao 12, vem do 12 ao 16 agora, mas aqui no 8, que corresponde a Deus. Eu sou o alfa e o ômega. Já o 11 aqui corresponde a Jesus. Mas eu estou tentando achar o 11 aqui. Eu coloquei errado. O 11 é o que vês, escreve em livro e manda... Ah, sim, é só isso, né? Porque eu peguei o final aqui de alguma coisa. Aí tá, vamos seguindo aqui. Então, a gente já viu que o alfa e o ômega, lá no 8, significa que é Deus. E aqui, ele fala aqui que o que vês, escreve num livro para enviar para 7 igrejas que são as destinatárias do livro. E a gente já viu aqui, agora a gente viu que essas 7 igrejas, elas são epístolas apocalípticas, porque dentro do livro de Apocalipse tem essas cartas para as 7 igrejas. E essas cartas são consideradas como epístolas apocalípticas, proféticas, escritas por João, e dada por Deus para que ele falasse às igrejas todo o Apocalipse, tudo que deveria vir. E aí ele fala que, aqui seguindo, do 12 em diante, mostra a primeira visão aqui. Primeira visão. Não, cliquei, não foi. Aqui, a primeira visão das 7 igrejas. Aqui, ó, vai do 12 ao 16, que é a primeira visão de João, aqui no livro de Apocalipse. Essa primeira visão de João, ela é como se fosse 7D. Porque a gente tem um 3D, o 4D, essa é 7D. Porque ele estava dentro da situação, João. É uma coisa assim inimaginável. Ele estava vendo o que estava acontecendo em tempo real. Quando você coloca aquele óculos, sei lá, se é 4D ou 5D, você pensa que está real ali. Imagine João nessa situação, vendo coisas que ele nem sabia identificar o que era. Tanto que em alguns versículos, em algumas situações, ele fala como semelhante, porque ele não sabe descrever o que ele está vendo. É como se a gente visse alguma coisa do futuro e a gente não tem nem palavras para descrever o que está sendo visto. É a situação de João. Então, ele teve a primeira visão, e aqui mostra que as 7 igrejas que ele vai ver, que é a parte introdutória ali, que ele vê no santuário, as 7 igrejas que representam os 7 candelabros. E agora vamos do 12 ao 16, que mostra a tecnologia avançada de Deus, mostrando para João como o que ele estava vendo. Então, aqui é mais ou menos uma imagem de como ele via a situação. Não chega nem perto, mas é o que está. Então, vamos ler do 12 ao 16. E voltei-me para ver a voz de quem falou comigo, e ao voltar-me vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros um semelhante a filho do homem, vestido de uma roupa até os pés, e cingido à altura do peito como um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, que fora refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Agora, você lendo isso aqui, você tentando imaginar o que é isso, você fala, meu Deus, o que é isso? Nossa, coisa estranha. Você fala, se fosse fazer uma imagem disso aqui, você não ia conseguir visualizar isso. E aqui mostra João, aqui que ele está no meio, João vendo, aqui ele no meio, essa figura no meio de 7 candelabros. E a gente vai ver o que é esses 7 candelabros aqui nessa imagem. Essa imagem diz, né? Aí está aqui. E virei-me e vi quem falava comigo. E virando-me, ele viu 7 castiçais, separados. Porque tem aqueles 7 castiçais que vêm como se fosse aquele menorá que tem. Aí vem 7 castiçais, que a haste é Jesus e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Então, ali vem o que falava. Estava no meio dos 7 castiçais.
E ele vinha dessa forma que está descrito aqui, nessa primeira visão. E agora a gente vai ver aqui, tem vários versículos aqui, gente, que falam. Ó, primeiro, o que significa esses 7 castiçais? Está lá no próprio Apocalipse, tem situações que ele mesmo explica ele. A Bíblia toda se explica, inclusive no livro de Apocalipse tem muitos versículos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que explica o livro de Apocalipse. Nesse caso aqui, o próprio capítulo explica o versículo que fala dos 7 castiçais. Aí tem falando das estrelas, que as 7 estrelas que ele viu na mão direita e os 7 candeeiros de ouro, que o que significa esse mistério. Então, aqui ele vai revelar o que é esse mistério. As 7 estrelas são os anjos, que das 7 igrejas. E os 7 candeeiros que ele viu são as 7 igrejas. Então, os candeeiros, que é aqueles que a gente vê lá, aqueles candeeiros, são as 7 igrejas. E as estrelas são os anjos. A maioria não discorda com relação aos candeeiros serem as 7 igrejas. As duas vertentes, tanto os historicistas quanto os futuristas, acreditam que realmente os candeeiros são as 7 igrejas. A questão é quando chega nas 7 estrelas, que uns acreditam, que os historicistas, a maioria deles, acreditam que são realmente anjos, como se fossem anjos da guarda. Outros acreditam que são os líderes, os pastores, aqueles que comandam a igreja. Então, tem essas duas interpretações. E agora, a gente vai seguindo aqui o que significa. Aí tem aqui, falando sobre o Filho do Homem, que a gente vê aqui, olha. E ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Esse Filho do Homem está descrito tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, em Daniel e em João, falando sobre o Filho do Homem. E o que significa Filho do Homem? Filho do Homem é um título dado àquele que é considerado o Messias, aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Então, é esse título, Filho do Homem, que está tanto em Daniel quanto em João. João, que é o escritor de Apocalipse. Aí depois fala sobre Cristo, ele vem em majestade e poder. Aí aqui tem os versículos do Antigo Testamento falando sobre isso. Aí tem falando sobre, que fala aqui, olha. É seguindo, eu coloquei versículos sobre cada característica daquela. Sobre o que significa o ouro, que significa a pureza. Depois aqui falando sobre como é lavar e ser limpo, como a neve e como a lã. Depois aqui, aí eu vou mandar para vocês lerem, gente. Depois, qualquer dúvida, vocês me perguntam. Aí falando da brancura, o que significa. Mas para facilitar, que vai passando, são muitos slides. Muitos, eu fiz um resumo. Pronto, ficou mais fácil agora. Aí aqui, olha, quando vocês pegam esses versículos de 12 a 16, tem todas essas características aqui de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que são características semelhantes, né? Então, aqui vem o significado de cada uma dessas características. E tem versículos que tratam dessas características. Inclusive, lição para casa, vocês pegando esses versículos de 12 a 16 e colocando no lugar ali dessas características, dessas imagens, essas características, vocês vão ver que realmente o poderio de Deus. Então, o dia do Senhor, que eu falei que é o primeiro dia da semana, aí tem os 7 candeeiros de ouro, que a gente viu lá no versículo 20, que são as 7 igrejas. As 7 estrelas, que são os anjos, os mensageiros, que também está lá no versículo 20, do 1. Aí o Filho do Homem, que é Jesus, que está em João 3,13, e também está lá em Daniel. Aí o ouro, que significa que é a fé que opera por amor, que significa pureza, porque o ouro purifica. Aí está lá em 1 Pedro 1, de 7 a 9. Aí o branco ali, como a neve e a lã, é puro, limpo, sem pecado. Está lá em Salmo 51. O fogo significa glória, que está lá em Êxodo 24, 16 a 17. O latão significa poder e força. O poder e força de Cristo, que também alguns que tem ali como bronze, que fala da pureza de Deus, que nos limpa do pecado, nos lava do nosso pecado, que a gente viu até anteriormente, que Ele nos amou
e nos lavou, nos purificou, nos limpou e nos redimiu do pecado, que significa também esse bronze. A espada de 2 gumes, que é aquela que corta dos 2 lados, que é a palavra de Deus, que está em Hebreus 4:12, e o sol da justiça, que é o rosto de Jesus, que é o sol da justiça. Tanto que eu coloquei essa imagem aqui, como que Jesus, o sol no rosto dele aqui, ó. Um sol assim que brilha. Aí esse sol da justiça significa a onisciência do Senhor Jesus. Que ele prescruta, ele vê todas as coisas. Então, aqui, primeiramente, o candeeiro de ouro. O candeeiro de ouro, que a gente viu lá no versículo 20, o que significa? Que significa que alguns consideram, que eu falei, né, que os candeeiros de ouro ali, que são as igrejas, que eu falei das 7 igrejas, que alguns consideram que são as 7 igrejas mesmo, aquelas 7, e outros consideram como se fossem fases, como se fossem ali estágios da igreja, e outros ainda consideram que cada igreja dessa é uma fase da igreja e que hoje a gente estaria em Laodiceia. Semelhante ao Filho do Homem, isso tudo está no 12 a 16, vocês vão acompanhando aí. É aquele que está vestido dos pés ele vai vestido até os pés, é como se fosse um sacerdote. E esse sacerdote de Jesus, ele está com uma cinta de ouro assim, na altura do peito, que significa autoridade. O sacerdócio é autoridade, porque Jesus é o sumo sacerdote que está intercedendo com o Pai com relação a cada um de nós. Então, significa majestade de Jesus. Essa roupa de sumo sacerdote quer dizer que ele mantém o brilho desses candelabros, dessas estrelas, que representam a igreja e os líderes da igreja, ou os anjos, para aqueles que interpretam dessa forma. Então, Jesus ele está no meio, aqui, ó, nessa imagem. Jesus ele está no meio dos candelabros, ele está no meio da igreja. Ele está protegendo a igreja, dando segurança à igreja ali no meio dos candeeiros, dos líderes das igrejas também. Aí depois ele fala que o cabelo é branco como a lã, que lá no Daniel 7, fala que sobre o ancião de dias. Então tem uma característica semelhante ao ancião de dias, que significa pureza, santidade, também eternidade e sabedoria. E os pés semelhantes ao latão é para executar juízo. Porque ele vem, quando é da segunda vinda, ele vem executar o seu juízo. A voz, como muitas águas, é uma voz forte, que ele é onipotente, onipresente e tem autoridade. Esse som de muitas águas, geralmente quando você tem um som... Eu estava lá em Foz do Iguaçu, e lá em Foz do Iguaçu tinha um barulho muito forte das águas, você nem conseguia conversar. É esse som de muitas águas. E ali a faca afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus, e ele vem como o sol que brilha ao meio-dia no Oriente, que significa justiça. Agora vamos para o 17 e 18, porque a gente vai finalizar no 19, porque a gente já viu o 20. Aqui 17 e a 19. Então, quando vi os seus pés como morto, ele se pôs sobre mim, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e foi morto. Mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte. E algumas interpretações falam Hades e algumas inferno. Então, aqui no caso, fala que quando João viu quando ele visualizou toda aquela autoridade, todo aquele poder de Deus, ele caiu. Como também outros profetas tiveram a mesma experiência, como Isaías, Ezequiel, Daniel, que caiu diante de toda essa onipotência, essa onisciência, essa onipresença do Senhor. E aí, quando ele caiu, da mesma forma que aconteceu com Daniel, ele colocou, está bem aqui logo no versículo 17, ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer, proteção, cuidado, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último. Como ele já disse lá, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim, eu sou o primeiro e o último. Então não temas, eu estou contigo. E é isso que Deus fala para cada um de nós: não temas, independente do que aconteça, eu sou contigo. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Aí está lá em João, deixa eu abrir aqui o slide onde está isso.
que fala que Deus, que Jesus, ele não morreu, ele continua vivo. Aqui no versículo 16, o 18. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui que estou vivo para todo sempre. Amém. Aqui, ó, em João 14, 19. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Ou seja, Jesus, ele vive. Ele morreu, ressuscitou, mas ele vive. Ele está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele morreu e ressuscitou. E ele vive, ele prova isso aqui no versículo 18, que ele fala, eu vivo e fui morto, mas eis que estou vivo. Ele repete, vivo, fala uma vez, duas vezes, para confirmar que ele está vivo para sempre, eternamente. Amém, assim seja. E ele fala que as chaves do inferno, as chaves da morte e do inferno estão com ele. Quer dizer, as chaves daqueles que morreram, quer dizer, não tem aquele que morreu com Cristo que não vai ressuscitar como ele ressuscitou. Como ele esteve aqui como condição de homem, como cada um de nós futuramente, aqueles que perseverarem, passando por aflições, tribulações, vão alcançar o reino, vai alcançar a estatura de como Jesus está agora, da ressurreição. Claro que ele vai ser o rei e a gente vai governar com ele no reino dele. Aí aqui mostra que, a gente já viu aqui, né? Que do inferno, também está isso lá em Mateus 16, 18, falando que Jesus vive e falando aqui sobre as chaves da morte e do Hades. Algumas interpretações falam que esse Hades é um inferno, e outros falam que é o mundo dos mortos. E agora a gente vai para o último versículo, que é o 19, que fala exatamente sobre: escrevas as coisas que tem vistos, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então, a gente vai finalizar com esse versículo aqui, que fala aqui depois. Portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Então, alguns intérpretes, como os historicistas, acreditam da seguinte forma, que o Apocalipse, ele vai de forma, assim, como se fosse pulando, começasse os selos, depois dos selos voltasse para as trombetas, e depois da trombeta, que eu expliquei semana passada, né? Já que os futuristas, eles acreditam da seguinte forma, que o capítulo 1 significa o que já aconteceu antes de João, o 2 e o 3 é a época agora da igreja, e a partir do capítulo 4 são as coisas futuras. Então, aqui a gente viu, aqui, deixa eu falar aqui certamente, que ele fala. A gente viu semana passada, né, dos historicistas e dos futuristas, o que eles acreditam com relação a essa segunda vinda de Cristo. Então, está dividido ali entre os reformados e os pentecostais, entre os historicistas e os futuristas. E agora a gente vai ver aqui o último slide, que fala exatamente sobre a segunda vinda de Cristo, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Que independente do que a gente acredita, se a segunda vinda de Cristo vai ser antes, depois, durante a tribulação, do que a gente vai ver aqui, o que importa é a gente buscar o Espírito Santo. Às vezes as pessoas perguntam assim, como que eu vou entender Apocalipse? O pastor falou aqui, leia. Um pastor ele estava muito com dúvida assim, com relação ao Apocalipse. Ele falou, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em jejum, vou pegar... Não, claro que o que ele fez também foi muito radical. Ele saiu do emprego, despediu uma licença, disse que ficou lendo Apocalipse. Ficou lendo, até absorver aquilo e aprender. Então, porque ele queria, ele estava com fome daquilo. Então, a mesma coisa. Foi perguntado aqui semana passada, como que a gente deve começar? E a gente deve começar buscando do Espírito Santo o discernimento para entender. Exatamente para que a gente venha guardar, como diz lá no início, a gente deve guardar a palavra de Deus para que a gente não venha ser enganado. Porque o que tem de coisas falando sobre isso tudo aqui, aí você vai para um, vai para outro, e você não sabe o que está certo, o que está errado, você acaba se confundindo. Aí acaba indo até para um lado errado. Por isso você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. Lê a palavra de Deus, lê Apocalipse. E aqui tem vários outros livros que também tratam do assunto. Ali aqueles de cima, tirando a Bíblia ali, a revista, aqueles 3 de cima, são com interpretações do Reformada, que são mais historicistas, e os de baixo são
com interpretação futuristas, que são mais pentecostais. Mas ali são livros indicados, que você, depois de ler a Bíblia, pedir discernimento a Deus, pode também ler, e qualquer dúvida pode perguntar para a gente aqui. Então, isso aqui é o básico aqui do capítulo 1. Depois a gente vai continuar agora, na semana que vem, com as igrejas. Vai ser falado de uma por uma. Então, leia a Bíblia, toda ali a parte das igrejas, leia a revista, tem ali livros também indicados, e vocês vão pedir discernimento ao Espírito Santo, para que ele venha instruir. E ali está falando em 2 Pedro 3:8, que fala assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então, quem tem pergunta? Eu acho que eu terminei mais ou menos no horário, pastor Roberto. Depois que eu perguntei para vocês, né, vocês cansaram. Então, mas eu não tenho o tempo, pastor. O pastor Roberto me autoriza. Obrigada pela aula, professora. Eu tenho aprendido muito. Muito obrigada. Eu queria só dar uma pequena contribuição. Estava meditando sobre o capítulo 1 em casa e me chamou a atenção que os pés de Jesus é descrito aqui como bronze polido, né? Uhum. E na época de Cristo, os espelhos eles eram feitos de material do metal. E o principal metal utilizado naquela época para fazer os espelhos, que não é de vidro como a gente tem hoje aqui, era o bronze. Então eu fiquei meditando assim que aos pés de Jesus nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Obrigada. E não tem lugar mais alto para a gente estar do que aos pés dele. Então só queria dar essa pequena contribuição e agradecer. Qual é o teu nome? Muito, Mariane. Mariana, obrigada pela contribuição. Realmente. Bonito isso. Eu estava pensando aqui na questão de Domiciano, que quase ninguém guarda o nome desse imperador, né? Uhum. Ele extinguiu a era dos Flávios, não é do meu amigo Flávio, é do Flávio ruim, né? E me chamou a atenção que em 96, com o assassinato de Domiciano, sucederam-se 5 imperadores bons. Isso ajudou o fortalecimento da igreja e a famosa carta de Trajano proibiu que se perseguisse indistintamente os cristãos, apenas se eles tivessem realmente cometido algum crime. Então, eu vejo assim, como se Deus estivesse usando esse período muito ruim, que nem os senadores, nem os políticos de Roma aguentavam mais a truculência, a soberba, aquela infâmia que era o governo de Domiciano, que se julgava Deus e Senhor, exigia que as pessoas o tratassem como Deus. Ninguém aguentava mais o cara, mas trouxe muito medo. Mas no meio desse medo e dessas perseguições políticas, e a João, Deus se revela. O Senhor Jesus se revelou para João e então o coração das pessoas estava arado para receber a mensagem de que Cristo é o Senhor, continua vivo e Ele virá. Ou seja, aqui não é a nossa... nós não vamos ter a mesmice eterna na Terra, né? Nós vamos ter a revelação do reino de Deus na carta de Apocalipse, que até hoje a gente tenta entender, né? Obrigado pela Carlos, aula. teu nome, né? Sim. Obrigada pela contribuição, Carlos. Verdade. Eu falei de Domiciano semana passada, que ele é considerado o segundo Nero, mas ele era pior do que Nero, como você citou aí. Ele era pior. Mas alguém quer perguntar, contribuir com alguma informação? Porque realmente não dá tempo de passar tudo, não, gente. Eu corri aqui, mas não dá tempo. Eu tento aqui, mas não dá tempo, não. Oi, Tainara. Queria saber o seguinte, se quando a interpretação talvez seja simbólico, né? Porque Jesus vai voltar, se isso significa uma iminência, eu acredito que seja profético, só não que ele está para vir, porque uma amiga minha que é testemunha de Jeová, ela disse que no ano de 2020 ela achou que o mundo ia acabar. E muitas pessoas sempre acreditam, daqui a 100 anos, entendeu? Não vai ter mais humanidade, etc.
Você acha que é iminente a vinda de Jesus? Como é teu nome mesmo? Ieda. Ieda. Eu conheço você aqui do devocional, né? É o seguinte, Ieda, você tem que vigiar quem você anda assistindo. Porque testemunha de Jeová não é uma boa orientação, não, tá? Aí o seguinte, com relação à segunda vinda de Cristo, tem as duas interpretações. Tem aqueles que consideram que é iminente, que não precisa de sinal nenhum para ele voltar. No caso, é aqueles que acreditam que são futuristas, que eles acreditam que a segunda vinda são divididas em duas fases. Primeiro vem o arrebatamento, que é secreto. Depois vem a segunda vinda de Cristo. Agora tem os que acreditam que precisa de uns sinais para a segunda vinda de Cristo. Precisa acontecer, por exemplo, aquilo que está descrito em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, que fala que para a segunda vinda de Cristo acontecer, tem que alguns sinais aparecerem primeiro, antes da segunda vinda, o que acaba sendo mais ou menos parecido. Porque o que diferencia é o arrebatamento. Porque para o arrebatamento, aqui os futuristas acreditam que não tem que ter sinal nenhum. Mas para a segunda vinda, todos os dois acreditam que tem que ter sinais. Mas tem outros métodos de interpretação. Mas como aqui na Escola Bíblica Dominical a gente está adotando somente os dois, então eu vou explicar somente os dois. Depois aqui da escola, se você quiser, eu falo com você para explicar os demais, tá? Porque a gente só está adotando aqui os dois. Mas tem outras visões também. Mais alguma pergunta? Irmãos, concordando com o que a Tainara disse, ela falou, é muito importante, muito cuidado com quem você assiste. Os ganhadores de like, de seguidores, eles vão falar um bocado de abobrinha, um bocado de coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico. Se preocupem muito com a posição dos testemunhas de Jeová, porque na história eles profetizaram mais de uma vez a data da vinda de Jesus. Também os adventistas profetizaram sobre a data da vinda de Cristo, mais exatamente Ellen G. White. Então tenham muito cuidado com quem vocês ouvem, muito cuidado, porque existem denominações que pensam totalmente para te dar uma ideia, para você ter uma ideia do que eu estou falando. O pessoal aí que é mais antigo de igreja, que pegou uma época que a gente trabalhava muito com apologética. Tem gente que acha que parte dos nossos pecados foram levados por Cristo e a outra metade pelo diabo. E é uma denominação extremamente famosa. Quando acabar aqui, é só perguntar que eu te falo. Então, muito cuidado com o que vocês ouvem, com quem vocês assistem. Existem pessoas influentes que têm doutorado em arqueologia e fazem parte dessas ideias, explicam sobre essas ideias, estão se infiltrando dentro das igrejas, dando palestras para as igrejas históricas presbiterianas, assembleias, batistas, metodistas. Ele está se infiltrando, ele foi levantado para se infiltrar, para ensinar essas coisas. Muita gente assiste esse camarada por causa da questão arqueológica. Mas a teologia que ele acredita é uma teologia péssima. Para quem não sabe, determinada seita que gosta muito do sábado defendeu durante muitos anos. Hoje eles tentam mascarar a coisa que metade dos nossos pecados era levado pelo Senhor e a outra metade pelo diabo. Então vocês têm que ter um filtro na hora de assistir as coisas, na hora de ouvir as coisas, na hora de pesquisar as coisas. É bom que, se você já tem uma maturidade, é bom que você saiba essas doutrinas erradas para você poder refutar. Mas se você ainda está começando, iniciando, querendo aprender sobre Apocalipse, muito cuidado. Né? Por que a gente traz esse tanto de livros aí indicados para vocês? Porque vocês vão ter informações sólidas. Independente do posicionamento de um lado ou de outro, são informações sólidas que respeitam a hermenêutica que o texto exige, que respeitam toda a construção da história, da analogia da fé, ou seja, tudo aquilo que a gente aprendeu com as pessoas que estudaram muito mais que a gente, que sempre respeitaram a palavra de Deus. Então, muito cuidado. Mais uma vez eu peço para vocês, às vezes vocês podem achar que eu sou extremamente chato, mas eu estou sendo extremamente cauteloso e cuidadoso com a vida de vocês para que vocês não entrem numa barca furada e aprendam heresias. E o pior, que a gente aprende uma coisa, porque hoje o pessoal gosta de dizer assim, olha, eu descobri uma coisa nova sobre a palavra. Uma coisa nova sobre a palavra. Eu
eu reinventei a roda. E o povo cai. O povo vai assistir essas coisas. Então, muito cuidado com o que você assiste, muito cuidado com quem você estuda. E existem coisas que a gente precisa saber. Várias seitas profetizaram a vinda de Jesus. Ok? Tem gente aí famosa da internet, que é da teologia da prosperidade, uma mulher que profetizou também o dia da vinda de Jesus. Então, muito cuidado. Depois vocês pesquisam quem é. Ok? Bom, Mais alguma pergunta? Olha, o povo ficou assustado, pastor Roberto. Quem é? Levanta a mão, por gentileza, para eu saber quem é. Oi. Bom, sem mais perguntas, então, dado o avanço do horário, eu quero agradecer a todos, pedir perdão pelo atraso de 11 minutos. Nós vamos estar muito atentos durante as aulas de Apocalipse sobre os horários, para não ultrapassar o horário, ok? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um domingo cheio da graça e da paz do Senhor. Pastor Aldenor, por favor.